Olá, vamos para mais uma reflexão. Devemos dar o devido valor à oração. A oração tem um poder tremendo. Ela é a arma que está à disposição de todos que necessitam de socorro, de auxílio, e ela é um privilégio para todos nós como cristãos. Primeiramente, para orar é necessário ter fé. E não ter fé em qualquer coisa, mas ter fé em Deus Pai, ter fé em Jesus Cristo, ter fé no Espírito Santo de Deus, ter fé na Trindade. Não nas outras coisas, apenas em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo de Deus. São eles que são os nossos ajudadores, que vão ouvir a nossa oração. Na oração podemos expor a Deus nossas necessidades, nossas causas, aquilo que é impossível, e através da oração pedimos uma cura, por exemplo, pedimos ânimo, pedimos por uma porta de emprego, pedimos a libertação das drogas, do álcool, da prostituição, do adultério, do engano, da mentira e de tantas outras coisas aí que são pecaminosas para nós, são maléficas para nós. Para falar com Deus é necessário orar, pois é o canal de comunicação direta com Ele. Deus, até mesmo quando a gente não tem mais palavras para falar em nossas orações, já esgotamos tudo que nós tínhamos para falar com Deus e não temos mais nem como pedir mais nada, nos faltam palavras. Ele sabe o que deseja o seu e o meu coração, quais são as nossas necessidades. Ele toma para si cada lágrima que cai do nosso rosto quando estamos ali quebrantados diante dele, chorando, pois nos faltam palavras. E muitas pessoas dizem que não sabem orar. Isso é um ponto importante aqui. Muitas pessoas dizem que não sabem orar porque veem homens, mulheres orando de forma impressionante, com palavras difíceis, com palavras bonitas, com excelente eloquência, dicção e etc. Mas eu digo para vocês o seguinte: não existe uma regra para falar com Deus. Não importa se você não sabe, às vezes, nem se expressar com palavras. Às vezes não consegue nem se expressar com palavras. Não importa. O que importa é que você precisa expor aquilo que você desabafar com Deus, os seus anseios. Deus precisa que você desabafe com Ele. Quando você já está ali, apenas sendo sincero com Deus em pensamento, quando você está ali na sua cama, no seu carro, no transporte, você está ali pensando, falando com Deus, meditando, você está orando em espírito. E o que importa não é se você ora em voz alta ou em sussurros. Não importa se você apenas está em pensamento, como eu disse, mas você está em espírito falando com Ele. E Ele vai ouvir quando essa oração for sincera. Deus ouve. O importante é falar com Deus, se abrir para Ele. Ele já sabe o que eu penso, Ele já sabe o que vocês pensam, o que vocês necessitam, o que eu necessito, mas nós devemos demonstrar para Ele, falar com Ele em oração, dizer tudo o que nós precisamos, porque nós precisamos mostrar para Ele que nós dependemos do auxílio que vem dEle. É isso que importa. Então, prosseguindo aqui, é muito lindo a gente falar de oração e saber do que ela é capaz. Sabemos que ela é poderosa, mas existe uma grande vergonha para a maioria das pessoas e principalmente dos cristãos, e eu me incluo nisso, nessa afirmação que eu vou fazer, é de que na grande parte do tempo nós desprezamos a oração. Principalmente nós como os cristãos, desprezamos esta arma tão poderosa. Nós não oramos como deveríamos, nós não oramos com a frequência que deveríamos orar, nós não oramos da forma que Deus se agrada,
Muitas vezes nossas orações são vingativas, são soberbas e cheias de vaidade, e nós desprezamos esta arma tão poderosa chamada oração. Então vamos ler alguns versículos que falam aí sobre esta arma poderosa. Está escrito aqui em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 13. Eu vou lendo os versículos e nós vamos meditar aqui. Versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Às vezes estamos aflitos, estamos tristes, estamos entrando em um colapso emocional ou em uma crise existencial, e a primeira coisa que as pessoas pensam é: vou procurar um psicólogo, vou procurar um médico, vou procurar um terapeuta, vou atrás de um tratamento alternativo. E isso acontece justamente principalmente no meio dos cristãos, muitos cristãos dentro das igrejas. E eu me pergunto, não deveria ser o contrário? Primeiro orar a Deus, lógico, claro, buscar o auxílio da medicina, porque é lícito, e Deus deu a sabedoria para o homem aprender sobre o corpo humano, sobre a anatomia e também sobre a mente humana. Porém, a nossa prioridade deve ser sempre a oração. Às vezes estamos aflitos, tristes, cabisbaixos por causa do quê? De conflitos espirituais. Não vem do físico, vem do espiritual. Das investidas do diabo contra nós. E aí, orando a Deus, Ele nos dá a libertação que nós precisamos. A paz, o refrigério, e tudo se resolve mais através do que? Da oração. Se for de ordem espiritual, vai ser através da oração. Não vai ser um médico que vai solucionar o seu problema espiritual. Não vai ser um psicólogo que vai solucionar o seu problema espiritual. Vai ser apenas Deus que vai tratar deste problema através do que? Da oração. O Espírito Santo intercederá por nós. Aí diz: você está alegre? Louve a Deus. Cante louvores a Ele, agradeça pelas bênçãos e misericórdias que Ele já derramou sobre a tua vida, e isso se faz como em oração. Agradeça pela salvação que te alcançou, pela libertação que chegou até você, de onde Ele te tirou e onde você está hoje. Agradeça a Deus. Louve a Deus. Versículo 14 e 15 nós vamos ler. 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Versículo 15. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. A oração tem o poder de curar a vida do enfermo, porque é o poder de Deus agindo através da fé e da petição de quem suplica pela cura. Aqui também vemos a importância de estar em comunhão com uma igreja. Muitos dizem que não devem ir à igreja, olha aí. Estar em comunhão com a igreja, de congregar no templo, de estar debaixo do cuidado de um pastor, de uma igreja que você frequente, de uma igreja local. Deus usa os seus servos, e no caso aqui ele menciona o presbítero, mas Deus usa a todos quanto estão verdadeiramente na presença e na comunhão com Ele. Então, no caso aqui, não é o azeite que tem algum poder sobre a vida do enfermo, mas é Deus quem faz através da fé de quem está orando e de quem está recebendo a oração. É necessário ter fé e é necessário crer que o milagre acontecerá. Além de curar o doente, Deus ainda lhe perdoará os pecados, a afirmação aqui, para que esse se arrependa e seja alcançado pela salvação que está em Jesus Cristo. O Senhor levantará o doente e o pecador. O Senhor levantará o doente e pecador, o tirará das garras do diabo e do mundo e o colocará em lugar seguro, onde encontrará salvação para a sua alma. Versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessar as nossas culpas significa estar em paz com nossos irmãos e com as pessoas de nosso convívio. Devemos pedir perdão e perdoar. Devemos reconhecer que somos humanos e passíveis de erro, de ofender as pessoas, de magoar nosso próximo. Tudo isso nós somos passíveis, somos capazes de fazer e acontece muitas vezes. Por isso, se você precisa perdoar, perdoe.
Se precisa pedir perdão, peça, pois somente assim sua oração será ouvida por Deus. Oremos uns pelos outros, intercedendo sobre as necessidades de cada um, para que sareis, ou seja, para que se cumpra a minha e a sua petição diante de Deus, unindo a nossa fé, orando em um mesmo objetivo, em um mesmo propósito, em uma mesma direção. Quando um justo ora, a oração chega até Deus. Que possamos ser justos, firmados na palavra, procurando orar para todas as coisas conforme Deus nos ensina através das Escrituras. Sejam essas coisas grandes ou pequenas, sejam as coisas possíveis e principalmente as impossíveis, tendo a plena fé que Deus irá agir. Esse tipo de confiança e oração causa muitos efeitos positivos e benéficos em nossas vidas e na vida daquele que recebe a oração. Então fique com essa palavra. Creia, ore, coloque em prática a tua oração. Fale com Deus da maneira que você conseguir, da maneira que mais simples possível que você puder, porque Ele te ouvirá. Amém? E não esqueça dessa arma poderosa que nós temos, que é a oração. Deus abençoe a todos.